sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo 24, viu, gente? Subir ao monte do Senhor, o quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus e a sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor exerce. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Meu Deus. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Fala para o seu vizinho aí: levante a porta da vossa cabeça, para que entre o Rei da Glória. Cristo habita em vós. Amém? Hoje eu tenho um desejo no meu coração de compartilhar sobre fé. Se eu pedir para cada um aqui compartilhar algo assim do que tem experimentado em Deus, sobre o esperar, eu sei que Deus tem feito coisas tremendas na vida de cada um, né? Eu queria até dar uma oportunidade, mas é porque a Joana está tomando banho e eu queria que ela compartilhasse também. Mas o Senhor tem me ensinado muito acerca de esperar em uma palavra, né? Ele lança uma palavra no seu coração e a gente precisa crer nessa palavra. Agora, não é uma teoria, isso tem que ser uma verdade dentro de nós, né? Estava compartilhando hoje com o Lucas e ele falando um pouco da vida dele, e eu não falei para ele isso, mas ele, como é que eu posso dizer? Certamente ele está no olho do furacão, e esse olho do furacão é a oportunidade dele manifestar aquilo que o Senhor já lançou no coração dele. Uma palavra. Então eu dei uma palavra para ele e falei bem assim: você não é um coitado, você é alguém que já é suprido pela verdade de Deus dentro de você. Tudo que você precisa, que eu preciso, é só da palavra de Deus, irmão, mais nada. Né? Jesus não fala isso, a palavra não diz isso, que a verdadeira obra é essa, que a gente crê naquele que Deus enviou. Cristo é a nossa esperança. Amém? Nós somos em Salvador, eu, pastora Cecília, pastora Lisiane. Foi um tempo muito bom. E como em todas as viagens, assim, a gente pensa que vai para um propósito, mas na verdade Deus nos leva para outros, né? Na verdade são as iscas do Espírito Santo, como diz a Ludmila, são os complôs do Espírito. E ali a gente pode experimentar o cuidado de Deus em todo o tempo, em nos usar e sermos ministrados ali também. Foi muito bom, cada palavra que foi semeada, igreja que nasceu ali, as pessoas com muita convicção, com muita sede do Espírito, alianças firmadas. Voltamos assim com mais convicção de que nós não podemos parar, e o Brasil que nos espere, não é, César? Amém? Abra aí, queridos, Mateus 6. Gostei de uma frase que Cecília falou hoje. Ela disse para mim assim: eu não aceito um cristão com um pires na mão. Como é que você falou, César? Como é que foi?
porque quando a gente tem essa postura, a gente está falando ao contrário do que nós dizemos crer, né? É o famoso balançar coqueiro. Também. Os jogumeiros que falam assim, o balançar coqueiro. Porque tudo que nós necessitamos é simplesmente de uma palavra que produza fruto dentro de nós. A palavra por si só é poderosa, só que ela depende de uma parte. Você crê, né? E quando a gente anda nessa verdade, as coisas elas começam a fluir. Fruto de um crer. Fala para o seu vizinho, diga assim para ele: todo o seu trabalho é descansar. Diga, seja o que você esteja necessitando, o que você precisa, diga, já está pronto no mundo espiritual. Diga agora, o problema não é Deus, nem é o que você precisa, é a sua incredulidade. Você ainda não recebeu, porque não aprendeu a crer ainda. Amém? Eu recebi outro milagre, mas eu não vou contar ainda. Algo maravilhoso que aconteceu comigo, um cuidado de Deus. Nunca imaginei de novo, mas Deus sempre me surpreende. Na verdade tem sido assim, irmãos, constantemente, né? Desde quando a gente, eu e Joel, a gente recebeu a notícia da gravidez, as pessoas sempre, elas têm uma confiança no dinheiro, elas têm uma confiança no pistolão, elas têm a confiança em alguém de confiança, no seu trabalho, no salário que você ganha. E eu sou uma prova viva de que Deus realmente me sustenta sem eu ter nenhum desses recursos, né? Então, esse ano para mim não era para eu ter condição de ter nada, principalmente ter um filho. Eu vejo as pessoas programando, não, eu não posso ter, agora eu não posso ter, não posso fazer, porque senão o dinheiro não vai dar. Eu acho que eu sou a pessoa mais descansada nesse sentido, porque eu tenho aprendido a olhar para uma palavra e dizer assim: vai funcionar, vai dar certo. Nós fomos lá para Salvador e a gente veio no posto 12, e Lisiane estava doida para comer caranguejo. E aí sentamos na mesa e assim, eu, ela e Cecília com uma mão na frente e outra atrás. E sei que nós chegamos ali, e Lisiane quer chupar caranguejo, eu quero caranguejo. Então vai, daqui a pouco chega o cardápio lá. Tamal, eu quero esse peixe vermelho, 70 e tantos reais, mais esse trem aqui que é 100 e tantos reais. E aí, eu quero Coca-Cola, quero não sei o que. E aí foi pedir aquele tanto de trem, eu falei: Jesus, de onde a gente vai tirar esse dinheiro para pagar esse trem tudo aqui? E aí, pela primeira vez eu não fiquei ansioso, porque a primeira vez que eu fui sair com o Lisiane lá em São Paulo, aconteceu a mesma coisa. Eu estava só com 50 reais e ela mandou eu comer num restaurante de 5 estrelas. E eu falei: Jesus, e agora? Como é que eu vou comer aqui só com 50 reais? Só 50 reais era o prato. Não, na verdade eu tinha 70 reais. E aí eu falei: não, Lisiane, eu vou comer um pudim, que é 15 reais. E ela: come, Rafael, come, Deus é o dono da prata, não sei o que, Lisiane, pelo amor de Deus, não sei o que. E aí comi o que tinha que comer lá, enchi o prato também, estoporei de comida até dizer chega, com raiva daquele hotel. E eu sei que no final, comi tudo que eu tinha que comer, fomos sem dinheiro para o hotel, eu e ela, sem dinheiro nenhum. Mas aí depois o Senhor supriu as nossas necessidades com aquilo que a gente não tinha. O Senhor ofertou nas nossas mãos 700 reais para a gente continuar ali em São Paulo, suprindo as necessidades da gente. Então fé sempre vai ser assim. E lá em Salvador foi da mesma forma. Não sei nem como conseguiu pagar, mas eu sei que deu tudo certo. Mas eu fiquei observando o comportamento. Eu falei: Jesus, fé é você colocar de fato o pé sem você ver o chão. E um dos maiores cuidados que eu tenho visto nesses últimos dias é principalmente dentro de casa. E Deus tem falado comigo e com Joélia constantemente. Não é o dinheiro que supre as suas necessidades. Sou eu e a palavra que eu já lancei para vocês. Irmãos, a gente ganhou tanta roupinha pro bebê. Tanta roupinha. João Gabriel já tem roupa, acho que já tem para... Acho que se ele for crescendo não tem como usar mais, mas tem muita roupa. E nós não estamos acomodados. Nós não estamos esperando as pessoas virem para nós e abençoar. Pelo contrário. A gente tem tido também dinheiro para poder comprar. Mas antes de que a gente vá dar o passo, Deus tem usado pessoas para nos ofertar.
Isso é fruto de um descanso. É fruto de alguém que realmente entendeu que a palavra funciona. Não é fruto seu, do seu esforço, do que você pode fazer do seu braço, mas é o quanto você crê. Como eu disse no início, o problema não é Deus, o problema é a sua incredulidade. A sua luta é contra a incredulidade que você tem em entender que a palavra não funciona. Você sabe o Salmo 23, mas você não vive o Salmo 23. Agora mesmo eu dei uma palavra para o pai do Lucas, eu falei com ele: meu irmão, descansa, porque tudo aquilo que é forçado, tudo aquilo que você vai na força do braço e que você tenta forçar a porta, nada disso funciona. Fala para o seu vizinho assim: o seu chamado é que nem shopping, meu irmão. Que nem porta de shopping. Você não precisa forçar a porta. Você entra e ela abre sozinha. Quem crê nisso? Cheguei no aeroporto e lembrei disso. Falei: funciona, é desse jeito meu ministério. Amém? E Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Mas a palavra que eu quero ler é Mateus 6:19. Diz: não... Peraí, gente, perdão. 25, versículo 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, olha Lucas, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial o sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. 33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, vestes, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Você ganhou um berço, né? O que você ganhou agora? Obrigado. Testemunhe um pouquinho o que Deus tem falado com você acerca da sua fé. Nido para mim é homem de fé, para achar carne moída na rua. E choveu mais carne hoje. Bom, gente, foi o que eu disse dias atrás, quando eu dei uma palavra aqui. E saí de onde eu saí, por um anseio no meu coração. E para me encorajar, Deus disse: eu serei o teu sustento e o teu suprimento. E ontem, semana passada, eu, Jennifer e o Thiago iniciamos um plano de leitura de 40 dias da Bíblia. E ontem à tarde a gente estava lendo a Bíblia, aí a Jennifer sentiu fome, aí nós pegamos a última fileira de borracha que tinha lá. Eu fui falei com ela: ó, é a última, cuidado, por causa do café. Aí eu brinquei com o Thiago: ó Thiago, o nosso mantimento está acabando, a qualquer momento Deus vai enviar uma cesta básica. E Deus captou. Aí quando foi à noite, duas irmãs entraram em contato comigo, falando, perguntando meu interesse, porque Deus tinha tocado no coração delas de nos dar uma cesta básica. E eu fiz questão de testemunhar isso para minha irmã. Hoje eu brinquei, eu fiz uma brincadeira, na verdade, falando sério, é claro. Aí, tudo bem. Aí, hoje à tarde, eu estou lá em casa, aí uma irmã, que eu não vou falar o nome dela, porque eu sei que ela é bem discreta, pede para mim lá onde ela trabalha. Aí eu vou sem pretensão alguma de receber nada, eu achei que ela me pedir algum favor. Aí chega lá, ela começa a falar e tal, que ela me viu chegar de sandália havaiana lá no culto domingo, e ela achou estranho.
Aí ela perguntou, Nito, você tem tênis? Eu falei, não, sapato, ó, eu tô só com um. Tá até reforçado com Super Bonder. Ela falou, então, ó, vai lá na loja, compra um tênis pra você, um sapato, e volta aqui que eu vou lá pagar pra você. Ainda assim eu fiz questão de pegar o mais barato, pra não ser muito pesado. Aí, tudo bem. Aí tem umas 2 semanas que Jennifer tá muito preocupada com os itens de higiene do Lucas. Que era para ter comprado, mas infelizmente deu muito contratempo e não sobrou dinheiro para comprar. E ela está preocupada, dizendo, não, gente, calma, porque na hora certa eu tenho certeza que Deus vai suprir. Deus supriu, eu tenho plena certeza disso. E eu não estou apenas nessa confiança. Acredite, gente, eu tenho orado. Se tem uma coisa que Jennifer testemunha, é que é bom quando dentro da sua casa você tem um testemunho de que de fato você está vivendo, que você está ouvindo. Eu posso dizer que a minha esposa é testemunha de que não apenas eu me tranco no quarto, mas lavando prato, escutando Weber, enfim, tenho buscado viver mesmo tudo que eu tenho aprendido no Ouvir Crer, porque senão fica azedo aqui dentro, se não coloca em prática, fica difícil. Então, eu tenho aprendido não só a orar, mas confessar a palavra. Amém. Eu tenho aprendido a viver isso dentro do quarto. Eu não vejo falta nenhuma na geladeira, eu não vejo falta nenhuma na despensa, eu não vejo falta nenhuma dentro do meu armário, eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Porque eu aprendi a ter essa fé e descansar. E aí quando eu voltei de Elaine, eu tomei um banho, almocei, aí quando eu subi do quarto... Pegou o quê? Não tinha percebido. Aí, mas Ninguém ouviu, né? Isso que ninguém ouviu. Pois Vai, é. irmão, vai. eu acho que ninguém percebeu, rapaz. Mas então, aí de novo pelo WhatsApp, irmã, que sinceramente ela é da Vicre, mas eu nunca vi aquela irmã lá no Vicre, eu não sei o nome dela, porque lá no WhatsApp não apareceu o nome dela, é uma frase. E ela entra em contato comigo perguntando, Nito, Deus tocou o meu coração para te abençoar. O que você e a Jennifer e o Lucas estão precisando? Pode ser qualquer coisa. Eu falei, ó, irmão, o que está faltando são os itens de higiene básico e tal, que a gente não conseguimos comprar. Ó, me passa a lista então, tira a foto da lista e me passa da onde está comprando. Aí eu fiz questão de chegar até dentro e mostrar para ela, olha só o que aconteceu aqui. Eu falei para você para você esperar. Para ministrar o coração dela, eu não podia ganhar. Mas para edificar a vida dela. E ontem à noite eu tive um sonho com você. Você me mandava um recado pelo WhatsApp, Nido, ó, vem lá em casa tal dia, porque Deus vai te dar flores. Aí eu já acordei já tendo a opa, isso é a bênção de Deus. Amém. Isso é a bênção de Deus. Então, meus irmãos, isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Eu não estou desempregado porque eu quero. Eu estou desempregado porque no momento eu vejo uma necessidade. E como eu já disse aqui dias atrás, Jennifer não tem ninguém ao lado dela nesse momento. Felizmente a minha mãe faleceu, as minhas irmãs todas trabalham. E a mãe dela e as irmãs delas não estão aqui na cidade. Então ela é uma mãe de primeira viagem, com 21 anos de idade, e não tem ninguém ao lado dela nesse momento. Então tenho visto que o fato de eu estar desempregado tem cooperado com esse momento que ela tem vivido. E Deus tem suprido. No momento, quando tudo parece... E Deus ele é meio que dramático. Quando está se esgotando tudo, quando começa a vir certa fagulha assim, de preocupação, vem escada. E como eu disse, choveu carne. O congelador está cheio de carne, com frango. Nessa cesta básica que a gente ganhou, eu estava até brincando com o Thiago. Deus é tão mimoso com a gente que 3 itens, ele colocou 2 itens que não é comum em cesta básica. Pipoca, que eu amo muito, pipoca de graça, e goiabada. Eu até brincando, até goiabada e pipoca veio. Então, porque Deus ele gosta de nos mimar com isso. Mas, gente, tem chovido carne, não é porque eu estou reclamando como o povo no deserto. Tem chovido carne porque eu tenho confessado a palavra, eu tenho descansado na palavra, eu tenho aprendido a acreditar. No dia que eu deixei de ser servo para me tornar filho de Deus, as coisas começaram a acontecer. Glória. Passei 8 anos sendo servo, servindo mais aos outros do que a Deus. Obrigado. Hoje eu aprendi a ser filho. E eu sou um filho que serve a Deus e serve as pessoas por amor, porque eu sei que eu tenho um pai. E esse Deus tem suprido tudo. Não é nem porque, como o Rafa falou, não é nem porque não tem. O dinheiro aparece, a gente tal, mas eu não sei o que, eu ainda não saiu do meu bolso 1 centavo em relação ao Lucas. E também não foi por falta, é porque Deus não está deixando.
Deus não está deixando. E isso tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso porque eu sei que quando a gente saiu de onde a gente congregava e abriu mão de onde a gente trabalhava, eu tenho certeza que ficou na mente de muitas pessoas. Vai quebrar cara, porque infelizmente falaram isso diretamente para mim. Vai quebrar cara, não vai dar certo, não sei o quê. Como se aquele lugar e aquele trabalho fosse Deus na nossa vida. Mas não é. Aleluia. Não é. Nós estamos vivendo a prosperidade nessa terra. E a prosperidade é a presença de Deus. Não é nem o que tem chegado até nós. É a presença de Deus. E eu tenho certeza que há mais. Há mais. Mas Deus ele tem sentido o meu coração. Deus ele tem sentido a minha vida próxima a Ele. Tudo começou a acontecer quando a minha vida começou a se manifestar na presença de Deus. Porque às vezes esperamos muito a manifestação da presença de Deus, mas dias atrás o Espírito Santo me ensinou isso. Deus também ele anseia pela manifestação da nossa presença diante dele, em adoração, em comunhão, buscando a presença dele acima de todas as coisas, e o restante será acrescentado, o necessário e o suficiente. Amém. Aleluia. Aleluia. Pastor Diego esses dias compartilhou com o Filho na Fé, pastor Edstone. E aí o pastor Edstone me ligou. E ele falou, meu Deus, mas você não pode ganhar só isso. E não sei o quê. Por causa do chamado dele, né? A preocupação dele. E como é que pode? Meu pastor e tal. E eu, com muita convicção, falei para ele assim, o Edstone, eu não tenho necessidade de nada. E muito menos de pena. Porque eu sei que isso aqui é só uma fase. E eu preciso dessa fase. Amém. Amém. Porque o meu sustento não é o valor que eu ganho, gente. Aleluia. Mesma coisa que Nido, desde quando João Gabriel, quando nós ganhamos o carro, eu lembro que eu e o João era na porta ali, nós olhamos um pro outro e falamos um pro outro, agora o bebê vem. Porque eu sempre entendi assim que Deus ele vai dando segundo a maturidade que a gente tem. E João Gabriel veio. Você acha que eu fiquei preocupado, meu Deus, e agora? E o carrinho do bebê, e que não sei o quê, como é que vai ser, que vai dar? E Deus foi movendo um, movendo o outro, porque ele sabia que realmente eu não tinha. Ele estava realmente me ensinando a ter fé. Aleluia. Então, a matemática de Deus, como diz nossa pastora Liz, 2 mais 2 não é 4. Entenda, meu irmão, 2 mais 2 é 5. Sempre vai ser assim. Então, tem uma coisa que eu aprendi e eu te falo com certeza. Eu não questiono Deus nunca mais. Porque eu tenho prova suficiente de que Ele que cuida de mim. Não é o emprego, não é o dinheiro. Qualquer pessoa que chega para mim e diz, não tenho condição agora de ter isso. Eu falei, isso é mentira, isso é incredulidade. Olha para mim, que condição que eu tenho? Humanamente falando. Mas eu queria ouvir a pastora Joélia agora. Vem cá, meu amor. E você compartilhasse um pouquinho da sua experiência, assim, o que Deus tem falado com você acerca da fé, em relação à gravidez, o que Deus tem feito. Mulher de fé, meu Deus! Teve um dia que a gente discutiu e eu falei com ela, você não tem fé, você é muito razão. Aí ela começou a chorar, eu tenho fé, eu sou mulher de fé e ela tá vermelha. Eu tenho vergonha, gente. Eu tenho vergonha na cara. Faz igreja. Então, desde o início, né? Na verdade, desde toda a minha caminhada com Deus, o Senhor sempre foi me trazendo para esse lugar de dependência dEle, né? Ele me apresentou o amor dEle e esse amor me curou de tudo que eu tinha de feridas dentro de mim e me preencheu de todo vazio que eu tinha, né? E a partir desse momento, o Senhor sempre esteve ministrando meu coração acerca de que Ele é meu Pai, de que Ele cuida de mim, de que Ele não vai me deixar faltar nada, ainda que as circunstâncias mostrem o contrário, ainda que tudo pareça que não vai dar certo, né? Eu nunca fiquei sem trabalhar, mas em todo o tempo, mesmo lá quando eu trabalhava na panelinha, Deus sempre falava comigo que não era o salário, porque lá nem o salário eu recebia, mas não me faltava nada. E quando foi para eu casar, que eu olhei assim para minha situação, eu falei, Deus, e agora? Como é que vai fazer? Porque eu não ganho nenhum salário. E eu quero casar. Eu quero casar igual uma princesa, porque eu sou uma princesa. E
E eu falei com Deus, e aí eu fui pra Deus. Eu lembro que eu fiz uma listinha, eu botei no caderno, tudo que eu queria, e toda vez eu ia orar e falar: Deus, obrigado, porque tudo isso que está escrito aqui eu já sei que existe, que vai se manifestar no tempo certo. E ia confessando, né? E Deus em tudo, irmãos, não me deixou faltar nada. Nada. Pra não dizer que eu paguei alguma coisa, foi meu vestido. O aluguel do meu vestido, porque o restante, Deus, ele supriu, e que eu sei que nem foi eu que paguei, porque não sei de onde que eu tirei aquele dinheiro, mas apareceu. E Deus sempre me suprindo. E quando foi que eu descobri que eu estava grávida, em nenhum momento passou no meu coração acerca de como que seria, né? Porque eu sei que quando eu orava e falava acerca do meu filho com Deus, eu sempre falei com ele que viria no tempo em que ele determinasse para ele vir. E aconteceu dele vir nesse tempo. Então, dentro de mim já havia uma certeza de que Deus iria suprir todas as coisas. Mas não estou dizendo aqui que não venham as pressões e que não venha a sua alma querer te tirar desse lugar. Porque há uma luta, né, dentro de nós contra a nossa fé, contra a edificação da nossa fé dentro de nós. Então vai estar sempre lutando a nossa carne contra o nosso espírito. Nosso espírito está firme, ele está edificado, ele está ali crendo que Jesus, ele conhece quem é Deus. Mas a nossa alma não. Então ela vai estar sempre querendo nos tirar daquele lugar. Mas em todo tempo Deus está me trazendo para esse lugar onde eu sou dependente dele. E tem sido assim, né? A gente já contou acerca da reforma que a gente estava querendo fazer lá em casa, em que Deus usou, né, o irmão, e que nos abençoou com tudo, e que eu fiquei surpresa assim, não pelo fato de que Deus fez, mas pelo fato de como que Deus fez. Porque na minha mente racional eu pensei que ia ser de outro jeito, mas Deus, ele quis me surpreender e acabou me surpreendendo. Glória a Deus. E o Senhor, ele tem me ensinado, irmãos. Eu confesso para vocês que é muito complicado você ser racional. Em questão de racionalidade, não quer dizer que você não tenha fé. Mas é algo que Deus, ele te dá como ferramenta para um seu chamado, mas que você precisa dosar. Você precisa achar o equilíbrio. E é esse equilíbrio que eu estou buscando em Deus, né? E quando o Rafael falou isso de fé, que aí a gente estava conversando sobre alguma coisa, e eu falei: não, porque tem que ser organizado, que não sei o quê. E aí ele falou uma frase que eu não sei o que foi. Eu falei: olha, eu não quero que você use mais esse termo se referindo a mim, porque eu não sou uma mulher sem fé. Eu tenho fé. Eu só acho que não ter fé, eu só acho que ter fé não quer dizer que tem que ser desorganizado. Eu só acho que ter fé é crer que tudo vai vir de Deus e depender dele. Mas eu, como uma pessoa que tenho as minhas responsabilidades, eu preciso me organizar. Mas eu preciso ter um equilíbrio, porque eu também não posso ser totalmente a dona da razão, mas eu também não posso achar que Deus vai fazer assim, no sentido, ele está querendo me ensinar assim sobre fé. Mas eu também preciso aprender a como que eu vou ouvir as direções que ele vai estar me dando. E assim tem sido na minha vida. E Deus realmente tem me surpreendido, irmãos, assim como tem surpreendido a irmã Jennifer, né? Porque eu sei que é um momento tão lindo da nossa vida, né? Como mulher, em gerar uma vida dentro de nós. E o Pai não quer que seja peso para nós. Amém. Em nenhum momento. Algo que é para ser tão lindo, tão sublime, tanto para nós como para os maridos também, né? Para ser essa coisa de ser pai e tal, de saber que você tem uma vida que foi gerada dentro, né? Feito por vocês dois e tal. E aí Deus não quer que nós carreguemos peso, apesar de que nós realmente dependemos dele em tudo, né? E assim eu tenho aprendido, irmãos, a depender dele, e ele realmente tem me suprido de todas as coisas também. E eu sei que ainda tem muito mais para ele me ensinar. E aí quando eu tiver aprendido, eu passo para você. Aí no dia que a gente ganhou a reforma da casa, e aí eu já sabia que a gente ia ter tudo, porque na verdade eu não sabia quem ia fazer isso, mas aconteceria. E aí ela chegou toda feliz para mim: meu Deus, amor, nós ganhamos a reforma da casa, e que não sei o que, não sei o que. Só que a minha reação foi tão normal. Ela veio falar comigo, tudo na empolgação, aí eu literalmente com essa cara: eu sabia, amor. Aí ela: você fica me esnobando, e fica não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso depois desse alinhamento que a gente teve dentro de casa, né? Fé, razão, fé.
E aí ela chegou e falou assim, não, meu amor, não fiz nenhum sarcasmo com você, porque pra mim isso é natural. Amém. É normal, eu sei que vai acontecer. Só que agora a gente ganhou outra bênção, né, Cida? A gente ganhou um presente que eu não vou falar. E aí, muita curiosidade, não vou falar. Não vou falar o nome. Aí quando daqui a pouco, eu cheguei e peguei, sabe? Mandei mensagem pra ela, aí eu falei assim, amor, nós ganhamos. Não. Agora não. Não. Aí aí ela não respondeu nada. Eu falei, o que? Joana já tá mais cedo que eu? Não é prática natural. Mas só que eu sei que o cuidado de Deus e a gente que vai aprendendo a lidar com fé, porque, por exemplo, esse alinhamento que a gente teve e essa questão de casamento, é muito importante a gente ter que conversar. Né? Desses 4 anos que a gente tem de casamento, eu e Joélia, essa última que a gente sentou, a gente precisou realmente se alinhar em muita coisa. Porque ela fala uma coisa, falava uma coisa, eu entendi de outra forma, e aí vice-versa. Aí eu comparava, falava que ela era muito razão, que ela não tinha fé, e ela já achava que eu era todo desorganizado, e aí a gente sentava, nunca sentava para poder ajustar. E aí nesse dia que a gente sentou, pela primeira vez, no dia que ela falou isso comigo, chorando, ela falou assim, eu não sou uma mulher sem fé. Agora eu quero que você entenda que para mim é muito difícil eu olhar para a situação e ver uma circunstância e eu não ter como pagar. Então assim, eu comecei a olhar para o lado dela, porque esse lado racional ele é importante. Né? Como esse lado da fé também é importante. Por isso que ela falou essa questão do equilíbrio. Né? Você saber ajustar. Então Rafael é muito assim, eu e Lisiane, né? Vai indo, e aí, vai indo, bora lá. Lisiane é pior do que eu, irmãos. Eu tenho medo de Lisiane. Bora, meu filho, Lisiane, não é assim não. A mulher que é doida, que sai de Mato Grosso do Sul com 300 reais. Deus falou para ela ir no aeroporto para pegar o avião para vir embora para Leonápolis. E ela só com 300 reais, uma passagem de 3 mil reais. Aí chega lá, a passagem do nada baixa para 300 reais. Essa mulher é louca. Baixar a passagem. Hã? Baixar a passagem. Então você tem que ser usado demais. Tem uma pregação do Hélio que ele fala assim, a fé, ela tem valores intrínsecos a ela, que é a ousadia, a autoridade, intrepidez. E você precisa saber que para você andar em fé tem que ser assim. Né? Tem eu e mais uma renca, né, Vanessa, que está nesse processo. Mas o que tem nos alimentado é a palavra. E eu tenho visto funcionar, irmãos, o que é o confessar uma palavra e ela se manifestar. Aleluia. Meu Deus. Quer saber a última? Ninguém sabia disso. Que eu estou falando porque já passou e eu fui aprovado nessa situação. Eu já ficamos 5 meses sem fazer feira. 5 meses. Não contei para a Mainha, não contei para a Laine, não contei para a Ionara, não contei para a Lisiane, não contei para a Cecília, não contei para ninguém. E a gente só comprando espingados. Um pão de cada dia. E ficamos na nossa. Passou-se, desorganização? Não tinha. Aí um dia, eu vou falar o nome do santo. Tô eu aqui em casa, a Isaca me liga. Você tá onde? Eu tô em casa. Aí veio como se fosse um horário assim, eu estava indo para algum lugar, não lembro. Ele pegou, veio aqui na sala, na área de casa, tremendo, nervoso e tenso. Falei, o que é, Zac? Quer dizer que ele precisa descobrir meu chamado, e que não sei o quê, e eu não estou entendendo o que Deus quer fazer comigo, como é que é? E aí eu fui explicando para ele, não, Zac, o chamado é assim, 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 assim. Eu fui ensinando ele, né, acerca do chamado. E aí daqui a pouco ele todo sem jeito foi e pegou 400 reais assim, uau, e deu. Só que eu vi que ele estava muito nervoso. E aí eu doido pra rir, né? E aí eu cheguei e peguei ele. É porque Deus mandou. Eu falei, eu sei, querido. Me dá logo no Falei, eu sei, amado. Olha o tremendo, ó. Não é o diabo, não. E aí ele me deu o dinheiro. E aí tipo assim, ele começou a falar, não, porque ele fazia assim, ele pegava o dinheiro, me dava e pegava, né? O Senhor, e eu assim, ó. Aí na hora que ele me deu, ó, botei mais a perna. E
aí ele falou assim, eu tava orando, adorando a Deus, e aí Deus foi falando no meu coração assim, vai filho, vai levar um dinheiro para Rafael. Só que eu não contei para ele, né? Eu falei, não filho, foi Deus que mandou. Eu não posso ter certeza que foi Deus que mandou. E aí ele, eu não sei como é que é isso. Eu falei, não, Zac, isso é um chamado de quem tem chamado socorros e governos. E não é a primeira vez que você faz isso, é a segunda vez, oferta de paternidade e tal. Aí beleza, depois que ele foi embora, eu recebi uma palavra. Que toda essa questão financeira, Rafael não tem como administrar, que Rafael não sabe. O chamado é pastor. Eu não tenho como lidar com dinheiro, isso nunca foi muito meu forte. Então quem tem o chamado de organizar e de administrar é quem? Joélia. Dinheiro na mão de Joélia, rende. Aí peguei o dinheiro, dei pra ela, falei aqui, vou fazer a feira da gente e tal. Pronto, pegou o dinheiro. Aí chegamos no Atacadão, mandei a foto pra Zaca, eu falei, aqui meu filho, a sua obediência, ó. Então, irmãos, compramos o que tinha que comprar e foi maravilhoso. Agora foi fruto de um descansar, não sair pedindo nada a ninguém. Fala pro seu vizinho aí, o Salmo 23 funciona na sua vida? Salmo 23 funciona? Ou você vai ser um fariseu bonitinho? Você vai ser um fariseu bonitinho? Que só prega o que não vive. Só prega o que não vive. Você quer ficar sempre refém, independente de testemunho de Éber? Você quer testemunhar o testemunho de Onara? De Lisiane, de Rafael, de Cecília? Não. Você tem que ter o que pregar. Como é que se prega? Viva o Evangelho. Aleluia. Quando vier essa circunstância, Cecília falou um negócio interessante lá em Salvador. Ela falou assim, o problema é que o povo começa a orar em línguas. Quando vem a hora da faxina, neguinho foge. E talvez Deus está querendo te ensinar realmente a fé, meu irmão. O que o Espírito Santo está querendo produzir dentro de você? Um dia eu quero ouvir a Adelaide. O que o Espírito Santo está querendo falar na vida da Adelaide? Adelaide só fica rindo da minha cara nos meus testemunhos. Entendeu? Aonde o Espírito Santo está querendo te levar não é para você parar, é para você prosseguir. Eu não sei qual é a área da sua vida que você tanto está orando em línguas. No meu caso é fé, no caso de Lucas é fé, no caso de Nida é fé, no caso de Cecília é fé. Nós somos os únicos pastores do ministério que vivem por fé. Nunca sentei com Cecília para saber como que Deus tem ensinado ela. Mas eu sei que Deus tem suprido todas as necessidades. Por quê? Porque ela decidiu não parar mais de orar e de obedecer. Nido falou isso. O foco não é orar em línguas, é o que a oração em línguas vai fazer dentro de você. Aleluia. Então eu sou um homem próspero. Amém. Eu sou suprido por Ele. E você também. Amém? Só tenho isso para falar. Alguém quer testemunhar? Quer falar, meu amor? Você levantou a mão? Vem cá. Porque eu também sou sofrida. Aleluia, meu irmão. Amém. Então bora falar um testemunho lá, vai lá. É tímida, mãe de Letícia. Eu lembro isso de alguém. Oi, irmãos, eu também queria testemunhar também a respeito da fé, o que Deus está trabalhando em mim, né? Eu também tenho passado essa questão financeira, né? Meu esposo está parado, porque Deus parou ele para ajustar. E assim, Deus tem trabalhado comigo, tem suprido as minhas necessidades. E esse final de semana foi o aniversário da minha filha mais velha, Natália. E ela falou assim comigo no sábado: mamãe, eu quero um bolo. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou dar um bolo com essa menina? Eu quero um bolo de aniversário. Eu falei assim, filha, a mãe vai fazer, mas não vai ser hoje. Mãe, mas eu quero no meu aniversário. Eu falei, então vamos orar. Deus vai te dar esse bolo. E aí tá bom, eu esqueci, eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei assim, aquela preocupação, eu falei, na hora que Deus ia dar um pouco pra ela. E aí eu fiquei. Quando eu tô em casa, no domingo de manhã, aí a minha tia ligou pra mim e falou assim, ô Nessa, passou o aniversário de Letícia, você não fez nada de Nath e tal. Eu falei, tia, deixa eu fazer depois e tal. Aí ela falou assim, não, eu tomei a liberdade, eu fiz um bolo de aniversário pra ela e eu tô levando aí pra gente tomar café. Eu, o quê? Eu fiz um bolo de aniversário da Dora, que elas falam que gostavam da Dora e tal. E Letícia falou que queria bolo colorido e Natália também, aí eu fiz um bolo colorido. Aí eu, meu Deus, aí assim, eu fiquei muito feliz, né? E agradeci
a Deus também pela fé que o Senhor está trabalhando em mim, que não é fácil, não. A gente apanha, né? E a gente tem dia que está incrédulo mesmo, que você fala, Senhor, você sabe que está tudo pronto, mas você não entra naquele lugar de receber que está brigando com Deus, né? E Deus fala, vai, você fala que vai, mas não vai. Mas a gente consegue entrar no descanso, realmente a gente recebe. Aleluia. Glória a Deus. Val. Caqueirinho. Graça e paz a todos. Né? Hoje está bem assembleia o culto, né? Eu já mudei, eu não dei a parte do Senhor, eu falei graça e paz. Bom, gente, ouvindo todos esses testemunhos, né? E uma coisa que a Agnes falou, o maior testemunho, a maior pregação é a nossa vida, né? É aquilo que a gente vive, né? E assim, desde que eu vim para o ministério, o Senhor veio fazendo um reboliço na minha vida, assim. Rafa sabe um pouco, Liz sabe outra parte, mas foi assim, algo tremendo. Uma foi a questão da obediência, aprender a ser obediente, porque eu sempre fui muito assim de fazer as minhas vontades, sem pensar nas consequências, sem pensar no que o outro ia achar, mas quebrei muita cara, né? Eu também gerei vários Ismaéis na minha vida. E aí, assim, né, eu fui aprendendo a realmente obedecer. E uma das coisas, assim, que eu tive uma conversa com o Luiz, eu tinha um relacionamento de 7 anos. Era algo que não era do coração de Deus e eu insistia naquele relacionamento, algo que era opressão para mim. Eu sofria violência psicológica e eu não entendia, mesmo trabalhando contra violências contra a mulher, eu sofria isso e eu não conseguia ver que eu sofria isso, né? E aí eu lembro que eu tive uma vez eu conversando com o Rafa e com a Liz, ela, ora em línguas. Aí eu olhava para a Liz, ora em línguas, e eu comecei a orar em línguas mesmo, né? E o Senhor, aos poucos, foi me levando a outros lugares, né? Primeiro, assim, eu achava que seria impossível terminar aquele relacionamento, né? Então, assim, eu achei que eu deveria montar uma casa e colocar a pessoa dentro da casa e tal, e eu fiz isso. Eu fui em Porto Seguro, eu aluguei uma casa, coloquei a pessoa dentro de casa para poder viver bem, já que ele morava lá e eu aqui. Então, assim, era aquele conflito todo, né? Então, eu disse, bom, acho que eu vou consertar esse casamento indo morar em Porto Seguro, né? E eu aluguei uma casa, eu montei uma casa, levei coisas daqui, lá para Porto Seguro, e foi o maior conflito da minha vida. E eu lembro que um dia eu estava na janela orando, e a gente tinha discutido por uma besteira. Aí eu olhei para ele assim, ele dormiu, eu peguei o carro e vim embora, nunca mais voltei. Aí quando eu cheguei, eu peguei o carro, peguei minhas coisas e vim embora. Aí, Val, você não sente falta? Não. Val, não, porque se eu estava orando em línguas, o Senhor estava trabalhando nessa área sentimental que eu não tinha forças. Porque muitas vezes a gente ora em línguas querendo determinada coisa em nosso coração, mas não é do coração de Deus para nós. Quando a gente ora em línguas, a gente está dando permissão para que Ele cumpra aquilo na tua vida, né? Então Ele queria tratar dessa minha área emocional, queria que eu me livrasse da situação. E eu vim embora, fiquei de boa, e todo mundo, tá, você não sente falta? Não, eu estou bem, eu não sinto falta. A pessoa me liga de manhã, me ligava, né? De manhã, de tarde, meio de noite, Facebook, eu não respondia, eu não via. Aí começou a mandar, papai era do SMS, né? Não sinto falta, não sinto nada. Então, assim, primeiro eu obedeci, porque quando o Senhor ministrou meu coração, né? Que eu comecei a orar em línguas, não era para aquilo que eu estava orando, entendeu? Eu estava só obedecendo a minha pastora, que ela pediu que eu orasse em línguas. E eu orei em línguas e o Senhor, realmente, Ele tratou dessa minha área sentimental. E eu lembro que eu sempre fui dependente da minha mãe, mas da dependência não financeira, dependência de estar. Como eu entrei brincando, ela sempre deixou meu almoço lá na casa dela. E eu vivi isso mesmo casada, com meus filhos e tal. E um dia o Senhor me disse no meu coração que eu tinha que sair da casa dela, do lado da casa dela que eu morava. E eu lembro isso, foi lá no São Pison, né? Lá. E o Senhor ministrou no meu coração, que era para eu sair dessa casa. Aí eu falei assim, mas Deus, eu não tenho condições de construir minha casa agora, porque eu tenho um terreno. E Ele ministrou no meu coração que era, né?
Só que quando eu falei com meus filhos que nós iríamos mudar, aí o meu filho falou assim, então você vai sozinha que eu não vou, minha filha também não. E eu lembro que, assim, eu sempre quando eu quis dar bronca neles, reclamar por alguma situação, eu sempre levei para comer. Eu levava pra pizzaria, tomava um sorvete, chegava lá e desabafava. Falava tudo que eu queria, tal e tal. Eles não reclamavam, porque eu não gosto muito de estar batendo boca, sabe? Até parece assim meu jeito, mas eu não gosto não. Então assim, eu levava, dava comidinha para eles, dava um lanchinho e falava tudo que eu queria. Só que aí eles começaram a fazer isso comigo. Eu lembro que eu estava aqui no culto, meu filho chegou, me chamou para comer um acarajé. Aí eu desci, fui comer esse acarajé. Ah, porque a gente queria conversar com a senhora, porque nós queremos tal, alugar uma casa, não sei o quê. Eu pago no primeiro mês, depois você paga. Aí eu falei assim, eu vou pensar nisso. Gente, sério. No outro dia, isso foi nós fomos foi num domingo que nós retornamos, né? Aí na terça teve o culto aqui. Aí no domingo teve o culto lá na igreja, que Liz ministrou sobre aquela unção de prosperidade. Eu lembro que ela falava assim, tá chovendo dinheiro, e eu tava lá, pegando todos os dinheiros que tinha. Tá chovendo dinheiro, e eu, sabe, as pessoas tinham de ir lá pegar aquela unção, e eu fui toda pra frente, eu tomei todo o espaço que tinha. Você pegou tudo. Eu fiquei... E realmente, gente, isso foi no domingo. E eu até tinha comentado da questão que eu tinha no banco lá, que estava um entrave na minha vida, e eu não entendi o porquê, né? E aí eu fui no banco na terça-feira, na segunda, e sabe aquelas pessoas que ficam do seu lado? Eu estava lá, quietinha, orando em línguas, e a mulher lá na minha cabeça. É porque esse banco, isso, se fosse você fazer isso, fazer aquilo, eu quieta, repreendendo, sai Satanás, e a mulher do meu lado lá atiçando. E eu conversei com o gerente, aconteceu isso na minha conta, tal, eu expliquei pra ele. Aí ele fez não sei o que ele fez lá, que não foi ele, que foi o Senhor, que eu tenho certeza. E, gente, sinceramente, caiu na minha conta R$39 mil. E aí, quando ele falou do valor, eu falei assim, deixa dinheiro aí, moço. Eu falei assim, moço, deixa esse dinheiro aí, não é esse negócio não. E peguei, eu lembro que tinha meu salário no meio, eu peguei meu salário e saí do banco. Quando eu saí do banco, eu dei de cara com Liz. Eu, ai, é de Deus. Liz do céu! Liz do céu! Aí o Senhor tinha ministrado no meu coração, que eu iria construir minha casa. E só que eu, na minha pequena fé, eu falei assim, então onde que eu vou tirar o dinheiro? Mas ele proveu esse dinheiro, né? E eu fui pra minha casa, pra honra e glória do Senhor, eu construí a minha casa. Amém. Né? Então assim, uma foi a minha obediência mesmo. Eu aprendi a obedecer. Não que eu era desobediente, mas eu não tinha ninguém para pedir que eu obedecesse. Eu fazia tudo do meu eu, sempre fui muito eu, Val, entendeu? Mas hoje não, hoje eu aprendi a ser dependente. Eu aprendi a obedecer, a ouvir a voz do Espírito Santo. E o Senhor, quando a gente começa a orar, Ele começa a ministrar nas áreas que a gente menos acha que é o que a gente precisa, não é verdade? Então assim, eu oro em línguas, de repente eu fui parar numa caverna, uma loucura na minha vida, e eu não conseguia, tal. E eu lembro da história de Paulo, né, quando foi para a caverna, e o Senhor, ele foi com medo, e realmente eu estava com medo, não sei de que eu estava com medo. Só que eu tinha assim, Rafa falava, Val, um abraço. Liz mandava um coração. Val, você tá bem? E a gente começava a conversar. Então assim, mesmo eu lá na caverna, achando que eu estava sozinha, eu tinha eles próximo a mim. Que eu sabia que eu poderia, a qualquer momento, pedir um socorro. E o Senhor ali, Ele queria tratar comigo. É o que Rafael fala. Muitas vezes o Senhor quer tratar com a gente sozinho na nossa intimidade. Né? E eu não entendia isso até ter passado por isso. Então assim, eu tive que corrigir coisas na minha casa. Eu queria muito ir para a paternidade. Eu tinha pago paternidade em fevereiro. Acho que foi a primeira a pagar a paternidade. E eu lembro que nesse momento todo, aí o Senhor tinha ministrado no meu coração que não era para mim ir, que era para mim fazer o quarto meu e da minha filha, porque dormia a gente ainda no mesmo quarto, né? E eu, mas meu Deus, é todo mundo e eu não, aquela alma da gente, né? Aquela alma, aquele egoísmo, aquela coisa, vaidade, né? Dizia, vai, ai, todo mundo vai e eu não. Aí de repente ela entra, Luiz, porque eu quero ir, porque eu não paguei. Luiz, vai, toma aqui, a inscrição é sua. Ah, você não vai. Vou não vou não. Naquela hora, se o Senhor já tinha iniciado meu coração, e de repente veio a situação de Luiz, né? O Senhor
Senhor colocou ali, agora eu vou confrontar você para ver se você está obedecendo mesmo. E realmente eu obedeci. Eu cedi, abençoei a vida dele. Né? Ele foi e eu arrumei meu quarto, todo mundo no chão, gente, mas pensa numa paz, sozinho. Então, assim, é lugar de obediência. Né? Então, assim, só para quebrar sua fé. Eu não vou quebrar sua fé, não, é só para entrar mais um. A obediência. E no meu trabalho, tinha coisas que eu fazia que eu achava que era normal. Tipo, lá, se a gente tem que fazer uma ligação, você tem que anotar. E era normal fazer ligação para todo mundo, não anotava, porque achava que era normal. Mas isso é ilegalidade. Eu estava dando brecha para Satanás sobre a minha vida naquele lugar. Se ele me colocou lá como autoridade naquele lugar, por uma ligação eu estava perdendo a minha fé. Eu estava perdendo a legalidade naquele lugar. E o Senhor me ministrou isso no meu coração. Não, tem a menina que faz ligação, você peça para fazer a ligação. Chegava alguém, eu ia lá, passava na fila, atende aqui que é meu amigo, é meu parente, tá. Não, meu irmão, pega a filhinha aqui, toma a fichinha aqui, espera um pouquinho. Então, assim, pequenas coisas. E o vereador que chegava lá, né? Pois é, os vereadores, coitado deles. Chegava lá e tal. Não, moço, você pega a fila, vai como todo mundo. Então, essas coisinhas que a gente faz, que a gente acha que a gente vai pro inferno, a gente vai pro inferno, sim. Por uma besteirinha que a gente faz, não existe, né, a musiquinha, nem pecado, nem pecadinho, nem pecador, é pecado. Então eu estava abrindo legalidade e o Senhor me levou para a caverna para eu perceber essas pequenas coisinhas que eu fazia, que eu achava que na minha vida era normal. Eu sei que o Senhor tem muito ainda para fazer na minha vida, né? Porque eu sempre costumo dizer assim, as pessoas vão passando e te deixando um pouquinho do seu perfume, né? E eu estou me tornando um jarrão de perfume. Porque a gente tem que entrar nesse lugar de obediência e ouvir a voz do Pai. E às vezes a nossa alma é aquilo, a alma não conhece Jesus, ela não conhece o Espírito Santo, ela vai pulsar mesmo. E às vezes a minha alma meu Deus do céu, quieta-te, alma. E a nossa alma, ela pulsa mesmo, ela faz a gente pensar em coisas que não era pra gente pensar e agir de forma que não era pra gente agir. Então assim, eu escolhi obedecer. Né? Eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer na minha vida, nas nossas vidas, porque é constante mudança, é constante bênção, né? Graça sobre graça, né, Rafa? Mas eu estou disposta a estar nesse caminho de obediência. Amém. E eu precisei passar, não passei pelo vale não, entendeu? Eu só fui para a caverna lá, mas... Amém, meu pastor. Posso falar só um pouquinho? Pode, amadinha. Com essa bata laranja. Queridos, boa noite, né? Pra mudar. Isso que Val falou é uma coisa muito importante, né? Antes dela, a gente já estava no meu coração. Porque quando nós oramos em línguas e não obedecemos, nós ficamos frustrados. Porque a gente escuta um estímulo, né? Um incentivo na igreja, nas ministrações. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, até chato ouvir. ore em línguas. Mas se a gente não entrar no lugar da obediência, a oração em línguas vai custar a trazer resultados na nossa vida. Então nós precisamos obedecer. Quando Val citou aí a questão a legalidade que ela dava ao inimigo, né? Porque ela precisava anotar as ligações e ela não anotava. As pessoas estavam na fila, ela chegava e atendia. Então a gente vê Deus tratando o quê? A arrogância, a prepotência, o orgulho. Porque ela era Val. Então ela fazia como ela queria. Então você vê que a legalidade ela dava na fraqueza dela. Satanás pegava ela na fraqueza dela. Então nós precisamos. Eu não tenho coragem ainda de contar para vocês o que Deus tem feito na minha vida. Os lugares de obediência que eu tenho escolhido entrar. Eu só vou dizer que dentro da minha casa eu virei uma múmia. Me sinto mal dentro de mim. Eu me sinto completamente estranha. Porque a minha conversa não pode acontecer. Eu tenho que estar muda. Isso é um quebra para mim. É um quebra para mim. Porque para mim, tudo que eu vejo lá dentro, que está fora do lugar, é tão fácil de ser corrigido. Mas eu não posso falar. Nada. Nada, nada, nada. Eu sei que Deus está me desconstruindo nesta área. Então nós precisamos obedecer.
E vocês observaram como ela foi enfática em dizer que ela estava lá no vale não, Na caverna. Mas ela sabia que ela podia acionar alguém. Tinha alguém que ela podia pedir um socorro. Né? E eu já falei uma vez e torno a falar que no reino de Deus, quem quer andar independente, segundo o curso dos seus pensamentos, e por onde quer, vai morrer. Vai nadar e morrer na terra. Isso não é mentira, gente. É verdade. É verdade. Entendeu? Nós precisamos ter essas pessoas. E como eu escutei mais uma vez o pastor Hélio falando, aquela ministração que a pastora Liz colocou, acho que domingo, né? Que fala da igreja, do óleo na cabeça. Eu já escutei 1000 vezes. Ela é pequenininha, 36 minutos, me parece. E ele diz o seguinte: não adianta. É unidade no Espírito. É unidade no Espírito. Então Deus tem uma pessoa que lhe conhece. Entendeu? E ele vai usar essa pessoa para tratar contigo. Aí você se rebela, você acha que você não precisa, que você é de maior. Né? Rafael, para mim, Rafael é um menino mesmo, assim. Mas eu vejo ele completamente como meu pastor, como autoridade, e eu abro meu coração com ele. Nunca falei de finanças com ele, não sei porque, acho que é porque eu falo com Liz sobre isso. Mas eu falo tudo, cada coisa que eu descubro, Rafael, e eu falo com ele na maior naturalidade. Entendeu? Porque eu já alcancei essa graça. Eu não olho o Rafa, porque ele é mais novo, porque ele tem idade. Não tem idade dos meus filhos, não. Ele é mais velho. Mas é autoridade, é um rapaz que anda com Deus, que tem buscado o Senhor. Né? Como eu falei com ele, eu falei, Rafa, quando eu vi você ter essa paralisia facial, eu glorifiquei a Deus. Eu falei a ele. Porque eu sabia que era promoção para você. Porque eu via você de lá para cá, eu falava, eu pensava, esse homem não faz jejum. Ele, Rafael, meu pastor não jejua. Porque ele só vivia comendo. E só vivia nas casas dos outros. Que hora Rafael passa tempo com Deus? Então, quando eu vi que ele estava na outra torta, eu falei, aleluia. Mas, eu nunca deixei de vê-lo como uma autoridade na minha vida por causa disso. Entendeu? E foi Rafael que Deus colocou. Porque quando o pastor Hebe, Deus usou o pastor Hebe para me mostrar que a minha paternidade era ele, o pastor, né? Mas eu estava aqui em Nápoles, gente, com 2 pastores do Ministério Vira Igreja. Para que eu quero dizer que a minha paternidade é pastor Hebe? Que burrice, seria burrice minha. Uma mulher que trabalhou tanto com discipulado. Entendeu? Eu sei que as coisas precisam ser confrontadas. Olho no olho. Né? Olho no olho, cara na cara. E eu tenho a maturidade de, ainda que eles não vivam na minha casa, mas eu conto a verdade a meu respeito. Sempre fui assim. Eu sempre falei a verdade a meu respeito. Entendeu? Eu não sou aquela pessoa que, se os meus filhos forem conversar com eles, vão fazer um discurso diferente ao meu respeito. Entendeu? Então, assim, Deus, se fosse outra pessoa, se fosse um irmão, era a mesma coisa. Porque, aliás, eu trabalho com as pessoas compartilhando das minhas certezas. Então tem um lugar de obediência para a gente entrar. Aleluia. E a gente precisa estar atento em tudo. Em tudo. Porque muitas vezes a bênção está demorando de acontecer por causa da nossa insubmissão, da nossa rebeldia. Aleluia. Esse caminho de obediência é muito estreito. Né? Engraçado você falar sobre essa questão da obediência. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muito temor com as coisas de Deus. Sempre desejei. Manhã, esses dias, a gente sentado na cozinha de casa e a gente compartilhando algumas coisas. E ela falando que os meus irmãos, eles sempre desde pequeno apontaram para alguma coisa, para fazer alguma coisa. O Ziel sempre gostou de fazer isso. O Lisiane sempre gostou de fazer isso. O Fulano sempre gostou de fazer isso. Aí ela falou assim, você sabe o que você gostava? De trazer gente para aqui para casa. Aí na hora que ela falou isso, a casa só vivia cheia de gente, você entupia a casa de gente, queria fazer farofa de ovo para todo mundo. Eu falei, gente, desde pequeno eu era pastor. Então, a maturidade, ela não está relacionada à minha idade física. Porque alguém disse, acho que o Edstone falou bem assim, quando a pessoa ela tem inveja, ela não quer o microfone igual o meu, ela quer o meu. Então, quando as pessoas vêm às vezes falando assim, mas por que Cecília ou por que Rafael? E até eu me pergunto às vezes, por quê?
Porque Deus viu em mim maturidade para pastorear e presidir uma igreja. Poderia escolher outra e qualquer outra pessoa que teria uma sabedoria muito maior. Mas não teve jeito, irmão. Pegou um improvável lá na caixa de ferro. E essa questão da obediência ela é muito importante. Então, se hoje eu estou aqui, não é porque eu sou bom, é porque eu escolhi obedecer por causa da graça. Então, a mesma coisa que pode acontecer com você, né? Eu lembro quando falaram para mim assim, mas como? Você não pode, você não pode. E eu dentro de mim, por ele eu posso. Amém. E eu vou. Então, quem não quer... E o último testemunho, assim, eu queria falar isso para edificar a vida de vocês, que aconteceu também lá em Salvador agora, que eu achei interessante, algo que Deus ministrou no meu coração. Você que escolheu casar, você tem um ministério. O seu primeiro ministério é quem? A sua família. E eu achei interessante que teve uma situação lá que, assim, a pastora falou bem assim, a pastora Luciana, vocês podiam ficar aqui até tal dia, tal, segunda-feira, não sei o quê. Eu virei para ela e falei bem assim, eu sou programado. Eu posso ficar aqui segunda, sexta, sábado, domingo, segunda, não. Deu o dia do limite, eu preciso ir. Porque eu tenho uma pessoa me esperando. 2 pessoas agora me esperando. E aí eu estava na mesa chupando caranguejo, tal, a Elisiane, na fé e na unção dela maravilhosa, né? E ela falou, mas a gente vai chegar em Porto Seguro, nós vamos chupar caranguejo, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vamos não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu cheguei, olhei para ela e falei assim, não, eu quero ir para casa, eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, eu quero ir para casa. Cecília, então a gente vai chupar caranguejo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, faça isso. E ela começou comigo. Eu falei, Lisiane, você não escolheu, mas eu escolhi casar. Eu falei, eu tenho uma família. Eu falei, eu vou para casa, eu tô com saudade da minha mulher. Só que assim, em outro tempo eu não falaria isso. Eu não tava nem pra Joel em outro tempo, irmão. Viajava, só ligava. Tô indo, viu? Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Mas quando você faz a escolha realmente de você viver aquilo que Deus escolheu para você, meu irmão, você tem que submeter. Então, o primeiro ministério de Rafael é a minha esposa e o meu filho. Acabou. Então, dê testemunho dentro de casa. Não adianta você tentar salvar o mundo inteiro, mas a sua casa está bagunçada. Então, não busque mudança no seu cônjuge. Mude você. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Amém. Gente, isso aqui é Lucas, mais novinho na fé, lá de Feira de Santana, morava em São Paulo, é paulista e está morando em Feira de Santana. Não estava programado para ele vir aqui de jeito nenhum, não tinha nem possibilidade de ele estar aqui hoje, mas o Senhor moveu tudo para que ele estivesse conosco. Quando vai embora, não sei. Mas ele é um profeta. Amém. Pastor, não reconhecido ainda pelos homens, mas de coração. Tem um pai, uma mãe, uma família de sacerdote, irmão de 8. Como é que se fala, gente? Ele tem 8 irmãos. Ele tem 8 irmãos e tem uma história maravilhosa. E está tendo o privilégio de viver o Evangelho. Amém? Glória a Deus, né? Vamos orar também pela família dele. Eu queria que a pastora Cecília viesse orar pela família dele, por ele. E daqui a pouquinho a gente encerra. Pai, muito obrigado pela família do Lucas. Obrigado. Obrigado pela vida dele. Verdadeiramente, o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado porque os planos do Senhor não são como os nossos, nem os seus caminhos são como os nossos. Mas o Senhor nos dá a sensibilidade no Espírito para obedecermos à sua vontade. E por isso esse jovem está aqui, surpreendido pela sua graça, pela sua fidelidade, pelo seu amor. Te louvamos, Pai, pela obra do Senhor na vida dele nesse tempo. Agradecemos mesmo ao Senhor por tudo que o Lucas vai aprender, receber de Ti, através do pastor Rafa, através da pastora Lisiane, através dessa família, através desse corpo, Senhor, que funciona sobre a liderança do Senhor. Muito obrigado, Jesus,
por tudo que o Lucas vai aprender, pelo que o Senhor vai torná-lo durante esses dias, Senhor. Muito obrigada pelo chamado que ele tem do Senhor para ser, meu Deus, um ministro ali na sua casa, na sua família. Obrigada pelo coração dele simples, pelo coração dele ensinável, pelo coração dele que já tem edificação para discernir a tua vontade, os teus propósitos, de modo que ele não será guiado pela sua alma, pelas suas emoções, mas ele sempre terá uma plena convicção da sua vontade para te obedecer, meu Deus. Muito obrigada, Jesus, por esse tempo, por esta família, que é a família Bonfim. Obrigada pelos irmãos que estão aqui. Obrigada por aqueles que não puderam estar nesta noite, mas sabemos que a bênção do Senhor está dentro de nós, Senhor. Muito obrigada. Que o Senhor nos leve para os nossos lares sob os teus cuidados. Amém. E permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, querido. Gente, quinta-feira, alinhamento de filhos, tá? Lá no ministério, quinta, sexta, sábado, tudo à noite. Domingo pela manhã, uma feijoada, que é beneficente em relação à questão do Felipe, que está fazendo missões lá em Goiânia. E à noite, ceia, lá no Viricri. Tá chegando muita gente de fora. Tem o pessoal de Tabuna, o pessoal de Vitória, o pessoal de Água Doce, o pessoal de Guaratinga, o pessoal de Porto Seguro, que está vindo participar do alinhamento de filhos, tá bom? Então espero por vocês, Deus abençoe.